Levanta o som ali. Tá no máximo. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apressado lar formoso, devolvi o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Pra gente brasileira, longe bater por servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apressado lar formoso, é por ti o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer seu evangelho, esta terra do Brasil. Pra uma gente brasileira, longe bater por servil, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria. Aos irmãos e amigos, a nossa fé em Cristo Jesus, que já adentraram ou acessaram a internet via Facebook ou outras mídias e vão estar conosco, desde já a nossa gratidão
e que sejam todos muito bem-vindos para que possamos celebrar o culto de adoração ao Senhor, culto este do dia 20 de setembro de 2020, às 19 horas. Costumeiramente fazíamos na IPI de Franco da Rocha. E há exatamente nesta hora também está presente no templo o reverendo Michel, realizando o nosso culto de adoração ao Senhor. Estamos divididos hoje, embora unidos de espírito. Dado uma pequena ocorrência na nossa internet, tivemos que fazer os dois momentos. Graças a Deus por isso. Reverendo Michel, com o grupo de irmãos que foram selecionados para estarem presentes lá no templo, e nós aqui. E esperamos e contamos com as orações dos nossos irmãos para que até o final possamos louvar a Deus com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa pessoa, em espírito e em verdade. Eu estou na casa de minha filha e, nesse momento, é uma alegria muito grande para a gente em família. Então, hoje, a nosso momento de culto contou com toda a família num estado de tensão e emoção para nos ajudar a fazer acontecer o nosso culto. Minha filha Ludmila Bicudo, seu esposo Ender Andrade, que também cedeu aí as suas aparelhagens para que nós estivéssemos presentes. E a minha esposa Inailda fazendo o encaminhamento, o envio de link para que os irmãos pudessem estar conosco nesta hora. No decorrer da semana estaremos explicando para os irmãos o que ocorreu para que isso acontecesse entre os dois pastores, ao mesmo tempo, com duas pregações com grupos diferentes. E aqueles que não são membros da igreja, mas que hão, provavelmente, esperamos, se tiverem tempo e quiserem comparecer aí na telinha para que juntos possamos louvar a Deus, também sejam muito bem-vindos. E estendemos a nossa palavra de gratidão a Deus por tudo isso. Pelos nossos familiares, pela nossa pátria. Setembro, nós lembramos da pátria. É o mês que a gente lembra e relembra da nossa pátria querida, o Brasil. Até introduzir uma música que o creio deu para os irmãos acompanharem, né? Cantada por Edgar Martins, muito cantada nos anos 70 pelas igrejas evangélicas. Depois não vimos mais um sentimento patriótico que pudesse cantar novamente esta canção, Minha Pátria para Cristo. Então, hoje, lembrando disso, nós colocamos, quando presenciamos uma série de acontecimentos que aflige o coração de muita gente e muitas famílias por todo o nosso Brasil. Nós, então, lembramos dessa canção, Minha Pátria para Cristo, terra querida, terra gentil, e que amamos de coração, e que a entregamos nas mãos de Deus, para que Deus, através da nação brasileira, possa fazer com que a pátria seja uma pátria de todos os homens, de todas as pessoas, e com um profundo amor, de dignidade, respeito e carinho por essa nação que amamos tanto.
Nós vamos, nesse instante, dirigir a palavra de oração a Deus. Peço aos irmãos que curvem as suas cabeças e juntos possamos orar. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu estás conosco. E neste momento pedimos que ilumine, através do nosso louvor, Reverendo Michel, na condução do culto ali no templo, na companhia de todos aqueles irmãos que foram convidados para estar hoje presencialmente. Conosco, os irmãos nos lares, aqueles que puderam alcançar o acesso à mídia e poder também nos acompanhar. Nós te louvamos por estas vidas preciosas e nós queremos, ó Deus, com todo amor, com todo carinho, também já pedindo-te perdão pelos nossos pecados grandes, enormes, que muitas vezes contribuem, ó Deus, para aumentar o sofrimento de todas as gentes. Mas estamos abertos para que o teu amor possa nos modificar a cada instante, a cada momento, e que sejamos perdoados pelo nosso Deus, pelo Cristo das Escrituras, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Há uma canção também que eu gosto muito. Aliás, todo evangélico gosta, todos os crentes amam esta canção, dado a passagem bíblica que nos alenta, passagem de Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Então, nós gostamos muito desta passagem e queremos dividir com vocês. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho esta canção, também interpretada na voz do saudoso Edgar Martins, cantor sacro dos anos 80, 90. Sossegai, sossegai. Se reveste de trevas, não temos Salvador. Não se te dane morremos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelado, Pai, a ira dos homens e o gênio do mal, nas águas não podem a naufragar, e levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu cantar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pois bem, a canção, belíssima na voz deste cantor sacro Edgar Martins, e para aqueles irmãos que porventura estejam nos ouvindo, há na nossa amada igreja presbiteriana independente de Franco da Rocha, um presbítero que nós o amamos muito, presbítero José Mariano, e ele gosta muito de cantar e tem uma voz belíssima. E ele canta muitas canções da seleção de Edgar Martins, não é? Também de outros cantores sacros, como Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral. Estamos aqui indo para uma seleção de cantores sacros dos anos 70, dos anos 60 também, dos anos 80, 90. Né? E o presbítero José Mariano é um irmão que sempre está com a gente.
Hoje não deu para nós podermos colocá-lo aqui cantando com a gente, mas há outras oportunidades que ele poderá estar conosco. E que Deus o abençoe nesse instante, se ele assim estiver nos ouvindo, a como todos que estão e puderam nos ouvir. E o texto que nós citamos de Mateus, nós vamos lê-lo agora, do versículo 23 até o versículo de número 27, que diz o seguinte: E entrando ele, o Senhor Jesus, né, no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequenina fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, grande tranquilidade. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta narrativa do texto de Mateus, ela é uma narrativa encantadora, que nos enche de satisfação por saber que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos cruciais das tempestades, Deus se faz presente e, no balanço das ondas que querem nos afogar, ele nos chacoalha com a sua voz, nos coloca de pé e nos faz ver um porto seguro para alcançarmos e sermos salvos. Então, por essa breve introdução que fizemos, irmãos, aqui na leitura do texto, nós vamos dirigir a Deus mais uma palavra de oração. Mas como tenho feito de costume nas nossas gravações, quero fazer também nesse instante mais uma oração brevíssima, mas em silêncio, em favor de todas as famílias brasileiras, aquelas que perderam seus queridos familiares, que faleceram, vítimas desta última enfermidade, se é assim que eu posso dizer, última enfermidade, mas a que mais está nos assustando, a Covid-19. Quantos também, não do lado da tristeza e da angústia, mas de um sentimento de revolta, de um sentimento destruído, magoado, pela imposição que este evento de enfermidade sobrepôs a toda a humanidade, não só a nós, a nação brasileira, mas a toda a humanidade. E eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, para
2 segundinhos de oração silenciosa. Ore comigo, em silêncio, neste momento. Baixemos as nossas cabeças. Amém. Glória a Deus. E mais uma vez, sejam bem-vindos a todos, aqueles que possam ainda nos alcançar nesta hora de meditação e de culto ao nosso Deus. Eu teria vontade de dizer tanta coisa boa para o coração dos meus irmãos. Quando nós lembramos de todas as passagens das Sagradas Escrituras, há uma vontade imensa dentro dos pastores, e eu não seria diferente, uma vontade de dizer para todo mundo: olha, dá uma olhada como a Bíblia tem mensagens e mensagens que podem nos alegrar apesar de tudo. Daí a canção que nós ouvimos do hino sobre a tempestade no mar, inspirado nesta passagem bíblica, quando diz: sossegai, sossegai. Pede para a gente ter um coração de sossego, um coração calmo, um coração pacífico, principalmente no momento da tempestade, no momento das turbulências, dos vendavais, dos rodamuinhos, dos tufões, dos furacões. A humanidade passando por um furacão, por uma grande tempestade. E que muitas vezes, irmãos, nós queremos que ela termine, acabe rapidinho, segundo as nossas intenções. Mas tudo na vida tem o seu tempo. E é por isso que não dá para qualquer um de nós colocar um ponto final nessa tempestade da qual nós estamos passando. Precisamos sossegar o nosso coração. E quem é que nos dá esse exemplo de um coração cheio de turbulência, mas ao mesmo tempo tendo a voz do Supremo Pastor dizendo que está nos faltando fé? São os discípulos de Jesus que vão com ele de um lugar para o outro. E nesse momento, nesse instante, Jesus então diz àqueles homens, no momento em que o barco queria se afundar, no momento em que o barco queria ir para o fundo do mar e levar os seus viajantes. Eles recorrem, os discípulos recorrem a Jesus e diz: Mestre, não se te dá que morramos, podemos assim perecer. Em outras palavras, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Nesta hora, quando eles se aproximam de Jesus, e em outras palavras também, segundo essa nossa tradução, diz: salva-nos, salva-nos. E aí que Jesus então apresenta um desafio
que ao mesmo tempo é um questionamento. Por que temeis? Por que estão temerosos? Cadê a fé que há em vocês? Não a fé em qualquer coisa, mas aquela fé cristã, aquela fé depositada no Cristo das Escrituras, que ali estava com eles no barco. O Filho de Deus presente, mas eles estavam temerosos. E muitas vezes, irmãos, no cenário que nós nos encontramos, é como se que estivéssemos atravessando o mar juntamente com esses discípulos. E parece que a presença de Jesus, a presença corpórea, não fora o suficiente para eles e não é suficiente para nós. Aliás, para eles, porque tiveram o privilégio de ter a presença física de Jesus, mas nós não temos a presença física de Jesus. No entanto, nós temos a preciosidade de Deus presente na nossa vida através do Consolador, através do Espírito Santo. E era mais ou menos isso que Jesus, pedindo para que eles demonstrassem a fé, cresce no poder do Espírito de Deus, que estaria com eles e não precisava temer, porque o barco não iria afundar. Mas Jesus, mesmo assim, repreende esses discípulos, esses homens, chama-lhes a atenção e, contudo, para sossegá-los, para acalmar o coração temeroso deles, e assim Jesus faz com todos nós, com toda a humanidade, para sossegar o nosso coração, acalmar a nossa atenção. Jesus então toma uma atitude. Toma uma atitude o Senhor Jesus. Ele estende a sua mão, acalma o vento, cessa a tempestade e o barco continua sua viagem em águas serenas, em águas tranquilas. Queridos, nós estamos acompanhando desde o início da pandemia a corrida, frenesi, em busca das orações e da proteção de Deus e da mão acalentadora, da mão consoladora e confortável de Jesus Cristo. E Deus está de fato de mãos estendidas. Jesus está de mãos estendidas para acalmar a tempestade. E isso nos faz lembrar também e fazer uma pequenina inferência de que muitas vezes nós achamos que Deus não quer resolver os problemas que estão ao nosso redor, presentes na nossa vida. Mas, na verdade, os problemas eles existem. Os problemas eles estão aí. Muito embora nós estejamos pertinhos de Jesus. Eles estavam perto de Jesus. Então, eles não estavam sem Deus na tempestade. E desde que iniciou a pandemia, nós não estamos sem Deus. Nós estamos pertinho de Jesus e Jesus está pertinho de nós. E Jesus, desde o início da pandemia, desde a eternidade, tem as suas mãos estendidas para acalmar a tempestade, para cessar o vento e tornar as águas serenas.
Sossegue o seu coração, sossegue o teu espírito, sossegue a tua alma. Porque o Senhor está presente conosco no barco da vida, na mesma travessia, na mesma turbulência, no mesmo vendaval, no mesmo vento forte, na mesma tempestade, ou no mesmo fogo que está queimando o nosso solo brasileiro, no mesmo fogo que está queimando as nossas matas, no mesmo fogo que está destruindo a nossa fauna, os nossos frutos. Deus está presente. Basta que tenhamos fé na presença de Deus e tomarmos atitudes de crer, confiar e manter a esperança e o futuro seguro a partir das mãos de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça, que Deus acompanhe ricamente todos os nossos amados irmãos, os que puderam estar conosco e aqueles que não puderam, que o Senhor tenha cuidado de cada um deles, no nome santo de Jesus Cristo. Nós ainda vamos fazer mais uma oração e vou também terminar no final com uma canção, nos despedindo dos irmãos, com uma bênção apostólica. Nossa oração pastoral. Supremo Deus, Pai de bondade, Pai de infinita misericórdia, como carecemos da tua misericórdia, como somos, ó Pai, falíveis, pecadores, como somos, ó Deus, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, mas nós cremos no teu pastoril sobre todos nós, sobre tua igreja. E nesta hora nós clamamos pela tua misericórdia, para que nos transformemos em homens e mulheres cheios de vida e da tua graça e da tua misericórdia e da tua bondade. Homens transformados, mulheres transformadas, para a honra e glória do teu nome. E é em nome de todos os homens e mulheres e familiares, em nome do nosso Brasil e do mundo, que nós te suplicamos o teu cuidado, a tua mão estendida, para que o nosso coração sossegue, para que o nosso coração se acalme, para que sejamos abençoados ainda mais pela grandeza do teu amor, como súditos do teu reino, o reino do nosso Deus, o reino do Senhor Jesus, que nos guia e nos acompanha com a tua soberania, hoje e sempre. Amém, Senhor. O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se dirá que morremos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam ainda pelado mar, a ira dos homens e o gênio do mal, nas águas não podem a naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois
Mais uma vez eu agradeço todos os meus familiares, minha esposa Inailda, sua filha, minha filha Ludmila, Wender, e com certeza com as orações, minha filha Domitila e Reginaldo, pastor, meu genro, que oram e se preocupam conosco. E a nossa netinha também, a Cecília, que ela ajuda com o jeitinho dela, né? E com a sua conversa, com a sua fala. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade de ter estado com os irmãos. Muito obrigado à presença de todos vocês, aos nossos irmãos presentes no culto dirigido pelo reverendo Michel, e desejamos a todos uma semana rica, abençoada na presença de Deus e com todos os cuidados que se deve ter, porque a pandemia não acabou e não passou. E nós vamos para um longo tempo que precisamos de um coração sossegado para fazer as coisas e manter todos os cuidados, meus amados irmãos, deixando um ósculo santo para todos recebam a bênção pastoral. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, minha terra, esta terra